Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Bom, hoje vamos discutir um tema muito importante, que o controle da mídia sobre o tabagismo, o quanto que ele é efetivo e também se ele é efetivo realmente ou não para reduzir, de fato, o tabagismo. Esse é um questionamento muito importante que a gente precisa fazer todos os dias, até porque é muito importante o nosso trabalho, né, enquanto pessoas, seja profissional de saúde ou não, de realmente tentar combater um vício de uma pessoa que muitas vezes, a maioria das vezes, não queria fumar e não consegue se livrar do vício em si. Hoje nesse vídeo, só para deixar claro para vocês, talvez a gente possa conversar um outro momento aí, só vocês perguntarem no canal e tal, no vídeo. Não vamos falar sobre o tratamento para o tabagismo, e sim se a propaganda realmente ela é efetiva ou não. Vocês se recordam que no passado tinham pessoas fumando na televisão, não sei se você, pelo menos as pessoas mais velhas, tinham pessoas fumando na televisão, em propagandas, né? Propagandas de cerveja e tal, né? Fazendo cunho apelativo para as mulheres, sensualizando elas e associando isso com cerveja, né? E também tabagismo em si. E depois, com o tempo, colocou uma propaganda ali no final do, do, da própria propaganda de tabaco que fumar, o Ministério da Saúde adverte que fumar faz mal à saúde. Bom, isso se passaram quase 20, 25 anos, 30 depois, e aí agora a gente vai ver o quanto que tem sido efetivo ou não as propagandas. Bom, as minhas referências são exatamente a Organização Mundial da Saúde. A imagem é muito legal mesmo. Aqueles disponibilizam diversos folders, né, e também relatórios, artigos sobre, né, parar de fumar, protegendo as pessoas da fumaça de cigarro, monitorando o uso do tabaco, etc e tal. E, bem, um outro artigo também, um site que eu usei como referência é a Convenção Quadro sobre o Controle do Uso do Tabaco e também a associação entre o tabaco e as políticas de publicidade, né? Um alerta para a saúde, a exposição ao tabagismo, né, sobre a publicidade e também os rótulos, né? Esses rótulos que a gente vê aqui logo no início, né, sobre fumar faz mal, etc e tal, em 80 países. Nossa, um artigo de grande impacto, então, muito importante esse daqui que se tornou, que está no BMJ Journals. Bom, então vamos para o nosso questionamento principal. Proibir a publicidade de tabaco é eficaz para reduzir o tabagismo? Bom, para responder essa pergunta, antes a gente precisa chover no molhado um pouco e responder algumas coisas muito importantes. Dados estatísticos em que aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas usam o tabaco regularmente, e uma média de 7,7 milhões de mortes associadas ao tabagismo, então, em 2019, que foi noticiado. A OMS, então, desenvolveu aquele programa na ANEL Empower, que fornece 6 medidas para orientar os países na implementação de estratégias na redução da demanda do tabaco, conforme, então, descrito na Convenção do Quadro sobre o Controle dos Tabacos. Eles se reuniram, então, né, acabaram fornecendo aquelas medidas lá, criaram para ajudar os países a seguir. Né? Proibições à publicidade, promoção, patrocínio do tabaco são componentes cruciais dessas medidas. E o próprio artigo, né, dessa convenção quadro, ele exige que as partes implementem uma proibição abrangente, ou seja, ampla, atingindo diversas frentes. Bom, então não pense que um país é bonzinho ou malzinho por criar propagandas ou inibir e coibir o uso do tabaco. Até do porque o tabagismo é muito lucrativo para as empresas e para o próprio governo também. Então, antes de mais nada, tem a Organização de Saúde que coloca como boas práticas para se exercer em tais países, bem como ali a redução de emissão de gás carbônico, a redução do tabaco é outro, né? Bom, então, de fato, a indústria do tabagismo ela tem minado os esforços da Organização Mundial de Saúde para controle do próprio tabagismo e vem adotando táticas para driblar, burlar e continuar promovendo os seus produtos, particularmente por meio de brechas, né, das restrições como relacionadas à propaganda, os pontos de venda, mídias sociais. Bom, então, para nós termos uma ideia, esse artigo ele foi recebido em abril de 2024
foi aceito em dezembro e a primeira publicação foi exatamente há 2, 3 semanas atrás. Foi na primeira, segunda semana de janeiro ali de 2025. Bom, eles buscaram uma busca, né, abrangente, né? Buscaram uma busca abrangente em 5 bases de dados: Medline, Embase, Scopus, Cochrane e também Web of Science. Buscaram então por artigos publicados até abril, né, antes da data do envio, e identificaram uns 16 estudos elegíveis para análise, todos relacionados à publicidade e tabagismo. 2 revisores independentes, eles examinaram cada estudo, extraíram dados, né, relevantes com a avaliação de qualidade realizada pela ferramenta Hobbes, né, que é uma ferramenta ali que utiliza para revisão. Bom, então foram feitas meta-análises de efeitos aleatórios e chegaram então em 3 resultados principais: prevalência atual do tabagismo, iniciação ao tabagismo e cessação do tabagismo. Muitas coisas impactam nessa resposta de fato, né? Até porque a heterogeneidade de cada país, região, né? Sub-região, estado, mesmo Brasil, é gigante, né? O- a propaganda pode ser veiculada de uma forma em São Paulo e veiculada de outra forma em Rondônia, no Amapá, em Pará, enfim. Como também a cobertura da proibição, por quanto tempo que ela é feita ou não. A região geográfica, lógico, o nível de renda do país e também das suas sub-regiões e a definição de tabagismo atual. Bom, da sua definição, enfim, né, ele é definido atualmente como uma condição crônica caracterizada pelo uso habitual e dependente de produtos derivados do tabaco, especialmente cigarros, resultando em exposição prolongada à nicotina e substâncias tóxicas. Ou seja, tabagismo é narguilé? Sim. Vape? Sim. Então, muitas outras coisas estão dentro dessa definição. E também é considerado a principal causa evitável de doenças e mortes no mundo. Isso é muito importante a gente frisar. Estando associados a diversos problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, respiratórias, câncer. O tabagismo é também um problema comportamental e social, influenciando então por fatores culturais, ambientais e pela publicidade, de fato, especialmente em populações vulneráveis, como os jovens. Bom, meta-análises do estudo então demonstraram que proibições à publicidade, promoção e patrocínio do tabaco foram associadas à menor prevalência de tabagismo atual, enquanto outras análises do artigo, eles encontraram que os efeitos das proibições à publicidade, promoção e patrocínio do tabaco na prevalência do tabagismo diferiram significativamente por duração da avaliação em si, com maior eficácia observada em estudos avaliados de períodos de 5 a 10 anos. Bom, de fato, não foi encontrada uma associação significativa entre proibições à publicidade, promoção e patrocínio do tabaco e cessação do tabagismo, sugerindo então que essas intervenções podem ser mais eficazes na prevenção do que na cessação do tabagismo. Ou seja, as propagandas anti-tabagismo, né, e realmente proibições à publicidade seriam mais efetivas exatamente no antes do início ao hábito e não para cessar o hábito. Os pesquisadores eles acabaram também observando que proibições parciais à publicidade, promoção e patrocínio do tabaco levaram a redução de 29% nas chances de tabagismo, enquanto proibições de múltiplas coisas reduziram essa chance em 16% só. Bom, as evidências então elas disponibilizadas elas sugerem que a proibição à publicidade, promoção e patrocínio do tabaco influencia um comportamento tabagista, o que fortalece então os apelos para a implementação dessas políticas. Proibições então abrangentes são cruciais para evitar as tentativas agressivas que a indústria do tabaco tem feito para minar a legislação, frequentemente por meio de mídias sociais, digitais, pontos de venda, patrocínio, eventos, baladas, casas de shows. Bom, de fato tiveram muitos problemas na identificação da resposta à pergunta principal, né? Que proibições à publicidade reduzem de fato o tabagismo? Então é muito complicado fazer um estudo dessa forma, né? Os autores eles acabaram citando por diversos vieses, né? Até do porquê de teriam que ter um esforço-tarefa muito grande para fazer praticamente estudos semelhantes, mas diferentes em alguns pontos, em diversas regiões e localizações e grupos étnicos diferentes, para então gerar um resultado satisfatório, que de fato não foi feito. Cada um foi de alguma forma, né? Então eles juntaram os artigos em si para procurar e definir aí para gente, no que vai estar aí na referência para vocês. Então é muito complicado
Essa foi a conclusão de fazer inferências causais. Bom, o cigarro, o ato de fumar, ele é muito associado ao glamour do jovem, do adolescente, né, do seu meio social, isso influencia muito. Se os estudos estão apontando exatamente que as estratégias de proibição da publicidade levam exatamente à redução do início ao tabagismo, então por que nós não sermos mais agressivos ainda e dispararmos grupos de conscientização, profissionais da saúde, exatamente onde essas pessoas estão inseridas, em escolas, faculdades? Outro ponto é o controle inflacionário sobre o preço do tabaco, né? Aumentando muito o preço do tabaco. Será que não vai ter um escape para outras drogas? Até porque os meios de comunicação estão sendo cada vez mais abrangentes. Então, será que não teria uma fuga para o vape, cigarro eletrônico? Porque colocando na ponta do lápis, será que não seria um custo-benefício maior para as pessoas utilizarem do que o próprio cigarro em si? Então, o controle de preço, ele é muito importante, mas também políticas regulatórias e fiscais com relação aos outros dispositivos eletrônicos. O vape, até onde eu sei, ele é banido, mas o narguilé não, né? Então, tem diversos essências aí que o povo consegue comprar por mercados ilegais, e esses mercados legais são pouco controlados, né? O atual governo não entende muito bem a que ponto, né, eles conseguem fazer esse controle, mas o controle está fraco e ele precisa ser melhorado, de fato, para então a gente alcançar o cerne do problema. Um outro ponto é que cada profissional de saúde, né, dentro ali do seu âmbito, né, dentro do seu tempo, né, que a gente sabe que é muito limitado uma consulta médica no SUS, sem dúvidas. No particular, não, né, porque o profissional é o paciente que fazem o seu tempo ali. Beleza, mas no SUS é muito complicado. Não se pode nem chamar de uma consulta médica, enfim, né, mas esse é um outro ponto para a gente discutir um dia. Mas sobre conversar sobre se tem desejo de parar de fumar, se já pensou em parar de fumar, o que que leva a pessoa a fumar em si, né? Se ela já se observou com relação a isso, se ela já fez a sua própria autoanálise com relação ao ato de fumar e o quanto que ele é prejudicial para ela própria. Então, acho que tem como a gente realmente acertar esses dois pontos. Se a proibição da propaganda não afeta de fato a cessação do tabagismo, pelo menos os profissionais de saúde, dentro do seu meio, na oportunidade que tiver ali com o seu paciente, de fato, sim, pode tentar acertar esse ponto. Enquanto profissionais de saúde também, professores, né, tutores escolares, né, e a própria mídia também pode veicular mais notícias, né, mais instruções, mais políticas educativas, sejam em novelas, que, nossa, é muito legal quando eles abordam coisas em novelas, porque afeta realmente o povo que está assistindo aquilo. Então, fazer a conscientização de um jovem que pensou em fumar e de repente falou que não, 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 levantou a bandeira, falou que isso é prejudicial, tal, o quanto que mudaria o comportamento do pai dele, né, que estava fumando, né, e o quanto que ele não deseja fumar exatamente para não ter aquele mesmo comportamento do pai ou da mãe, enfim, né, eu coloquei ali um pai como exemplo. Então seria um tema numa novela legal, não que fosse um tema central da novela, mas pelo menos que pegasse um gancho em algum ponto da mídia, então, e então fizesse isso. Eu acho que é por aí que a gente pode atacar esses dois pontos, o início e a cessação do tabagismo, né? A proibição das propagandas ela é muito efetiva no início, mas na cessação não. E a mídia também poderia ser muito efetiva nos dois pontos, convencer as pessoas aí no posto, né, cuidar das suas doenças crônicas, como também convencer e tentar criar um estímulo no jovem, na pessoa ali, a parar com o seu hábito também, ou também de procurar ajuda, comunicar, né, que é importante, que precisa, que é necessário, que existe, né, um sistema público disposto, apesar das suas limitações, e disponível para ajudar na cessação do tabagismo. São todas as UBSs e postos de saúde que têm esse programa, mas as que não têm disponibilizam para as outras próximas que sim têm. Então, tem todo o SUS, todo o território nacional tem esse programa de proibição do tabagismo. A gente pode conversar sobre ele em um outro momento, só vocês comentarem aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem muita coisa para falar. Acabo falando bastante quando eu me empolgo, mas é isso.
Um grande abraço, até a próxima. E não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like e um grande abraço.